Boa tarde, pastora Neide. Paz seja convosco. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. Cumprimento o nosso presidente, pastor Parisotto, a missionária Noeli, nossos conselheiros, superintendentes, pastores, pastoras, diretores, diretoras, professores, professoras, alunos dos nossos PTQs, das nossas MQTIs, dos nossos departamentos de educação bíblica regional e local, de todo o estado, e da onde essa live alcançar, né? Ela tem alcançado bem fora do estado e até fora do Brasil. Amém. Quero compartilhar com vocês o capítulo 2, versículos 1 e 2 de 2 Timóteo, quando Paulo recomendou: que você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. É isso que nós temos tentado fazer nos nossos institutos teológicos quadrangulares, em todas as nossas unidades de ensino teológico pastoral. Nós recebemos de homens ungidos e queremos passar para outra geração, abençoando, né? Confiando que eles também vão transmitir mais lá na frente. Nós temos em Santa Catarina 26 unidades de ensino teológico pastoral registradas na Secretaria-Geral de Educação e Cultura e estamos com 23 em funcionamento, ativas. O ITQ oferece o curso livre de teologia, com 48 disciplinas bíblicas, disciplinas históricas, disciplinas práticas. Tem duração de 3 anos o curso. E para falar das disciplinas, das práticas que nós aplicamos nas disciplinas, está aqui comigo hoje a pastora Neide Lilian Couto Medeiros. A pastora Neide é formada em pedagogia, é especialista em supervisão escolar, é membro do Ministério Quadrangular na categoria de ministro, iniciou seu trabalho no ITQST 07 de Joinville no ano de 2000, trabalhou até 2003, depois retornou em 2006 e continua até hoje como diretora dessa unidade de ensino. Pastora Neide, muito boa tarde, seja bem-vinda. E assim que a senhora cumprimentar o nosso público, a senhora já diz desde quando que o ITQ está em Joinville. Seja bem-vinda. Tá certo. Boa tarde, pastora Graça, nossa digníssima secretária estadual de Educação. Boa tarde. Eu não vou nominar ninguém aqui, né, mas eu quero, de um modo todo especial, estender esse cumprimento a todas as pessoas ligadas à educação, a todas as pessoas que se preocupam em cumprir a grande comissão, e vou fazer, então, menção do nosso secretário-geral, pastor Erivelton, que tem contribuído grandemente para que a educação ela cresça, né, se propague, alcance o patamar que tantos lá atrás já começaram, já contribuíram, e hoje nós estamos fazendo a nossa parte e deixando aí um legado para aqueles que vierem após nós. Então, recebam o meu abraço, meu carinho, o carinho do Instituto Teológico Quadrangular de Joinville, do nosso pastor presidente Leodoro Fernandes da Silva, do pastor Nelson, que é o nosso vice-diretor, né, de toda a diretoria, professores, alunos, parceiros, sejam abraçados, sintam-se abraçados nesse momento. O ITQ de Joinville, pastora Graça, ele iniciou em 1981. Foi criado, então, né, nesse tempo só havia em São Paulo e em Curitiba. É o segundo. O terceiro foi em Joinville. E terceiro quem do Brasil. lutou do Brasil, do terceiro do Brasil, foi ali em Joinville, aqui em Joinville. O pastor Guido San Jorge, que é um missionário
atuante ainda, né? Está na Está na Itália. Itália. Isso. Ele é quem trabalhou, lutou para que fosse iniciado. E daí para frente, graças a Deus, as portas continuam abertas, apesar das dificuldades, das lutas que nós sabemos que fazem parte da nossa carreira. Então, são 39 anos, né? 2020, agora em março, completou 39 anos de existência e está localizado ali na rua Professora Senhorinha Soares, bem em frente da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Pastora mais Neide, e como surgiu a ideia de fazer as viagens missionárias com a turma de formandos do terceiro ano? As viagens, elas já aconteceram, né, há 26 anos. A última que nós fizemos agora para a África foi a 26ª viagem missionária. Quem teve a iniciativa, inspirada certamente pelo Espírito Santo de Deus, foi a irmã pastora Odete Chmalski, que hoje ela está lá no Sul, né? A senhora conhece, muitas pessoas a conhecem, faz um trabalho maravilhoso, se doa, assim, eu creio que a vida dela é só para servir a Cristo, e ela, então, numa das aulas de Atos dos Apóstolos, quando ela estava ministrando essa disciplina, segundo o relato da pastora, ela ouviu Deus falando com ela, né? Como é que ela ouviu, eu também não sei, mas ela ouviu Deus falar, dizendo: tu ensinas aos outros, mas e tu? Tens ido? Ai, e Deus aquilo para pega. ela... E Deus nos pega, né? Deus sabe como nos pegar. Então, cada vez que a pastora conta isso para a gente, quando nos encontramos, nos remete também à mesma pergunta, né? Que Deus fez para ela, de outra forma, de outra maneira, mas todo dia ele continua perguntando, né? Tens ensinado, tens mandado, mas e tu, o que tens feito? Então, a partir daquele momento, né, obviamente, ela começou a desempenhar esse trabalho no Instituto das viagens missionárias, e tempos depois vieram, então, as conferências, né? As conferências missionárias, que já vamos para a 20ª conferência. São mais viagens, né? As conferências vieram depois. E durante todo esse tempo que ela esteve à frente do ITQ, ela incentivou, né? Muitas pessoas, e eu sou uma delas. Quando eu iniciei no ano 2000, a irmã Odete sempre nós congregávamos na mesma igreja, e ela sempre me perguntava: e aí, irmã Neide, quando vai para lá? Porque ela também já tinha planos de seguir para Brasília para estudar linguística, para o trabalho que hoje ela está fazendo na tradução dos evangelhos, né, de livros que já foram escritos ali na tribo Paracanã. E aí eu sempre dizia: olha, ainda não posso, estou trabalhando o tempo inteiro, ainda estou trabalhando integralmente. E no ano 2000, quando eu me aposentei em 1999, e não me escapei. Quando achei que eu ia descansar, eu comecei a trabalhar mais. O descanso não é aqui. Não é aqui. Entendi que não é aqui que eu vou descansar, não. E também acho que nem lá. Pastor Leodoro sempre diz que não vamos descansar lá, não. Quando chegar lá, faltou fazer isso. Vamos continuar trabalhando, né? Porque Jesus diz: olha, o Pai trabalha e eu também trabalho, então, obviamente, aí nós também vamos trabalhar. Aí. Mas
Então, dali nós começamos, né? Eu fiquei até o ano de 2003, conforme a pastora já relatou. Achei que nunca mais iria voltar para o ITQ por assuntos pessoais. E depois, então, já em 2005, eu já retornei às viagens, né? E em 2006 eu voltei, então, para o ITQ, assumindo novamente a direção. E estamos ali pela misericórdia do Senhor, porque Ele é quem nos capacita e nos ajuda. Verdade. Né? O que eu diga. Então, pegando o tema aqui que a senhora propôs, né, na questão da prática, toda a grade curricular do ITQ, que é uma excelente grade, que temos assim um excelente material muito bom, que temos excelentes mestres trabalhando em todas as unidades, fazendo melhor, dando o melhor de si. Não tem como dissociarmos, né, a prática, a teoria prática, e principalmente, eu não vejo, né, trabalhando ali no ITQ, aqui no ITQ de Joinville, eu não vejo como a gente trabalhar os conteúdos programáticos, né, dentro da sala de aula, sem que venhamos a atuar, de fato, na prática. Então, as matérias que nós ministramos, né, evangelismo, discipulado, missão integral, pastoral urbana, enfim, né, tantas e tantas outras, têm servido muito para que os alunos, então, saiam ao campo missionário. E posso dizer para todos vocês que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, que de Joinville, graças a Deus, pastora, tem saído, né? Missionário Odete é uma delas, o missionário Guido, está lá com a missionária Odete, o missionário Guido, pastor Balduino, pastor Ivan Tobes, me desculpem, outros pastores, que eu não vou citar aqui todos os nomes, porque é impossível, o próprio pastor Leodoro, né? Então, muitos pastores que fazem um trabalho com excelência para o Senhor, que perseveraram no seu ministério, né? O pastor Balduino já tem mais de 40 anos, o pastor Leodoro já está chegando perto dos 40 anos de ministério. Então, saíram muitos missionários e também houve um despertamento nas pessoas, nos alunos, por conta desse trabalho que nós fazemos paralelo, né, com a parte acadêmica, porque fazemos os evangelismos, né, locais, em cidades próximas, em asilos, em centros de recuperação, fazemos as noites missionárias, todos os anos, são 3 noites por ano que nós trabalhamos, então envolve muita gente também que é convidada especialmente para aquela noite, que é uma noite missionária, então é uma noite diferente, né? Temos a nossa... Sempre fizemos, né, pelo menos desde que eu entrei ali, que soube pelo estatuto da Semana Teológica, Acadêmica ali que nós fazemos, Semana da Educação, sempre trabalhamos aquela semana, e dentro dessa semana, então, temos a conferência missionária que acontece, né, dentro da semana. Então, na conferência missionária, trouxemos já nomes de muito peso. E eu me lembro, pastora, de uma conversa um dia com os parceiros que a gente pensou em trazer o missionário Jonathan Hall. Eu disse, não, é como se trouxesse o Papa, né, aqui para o Brasil. Eu disse, mas vamos trazer esse homem para cá, para uma conferência tão simples, né, que de fato é simples, Ele era assim. sem recurso. Sempre foi assim, mas uma coisa também tenho aprendido, quando nós queremos e buscamos em Deus a sua orientação, Ele provê
todas as nossas necessidades. E, de fato, trouxemos, graças a Deus, o pastor Jonathan House participou Jonathan House participou de uma das nossas conferências, né? Como o Silas Tostes, como o nosso amado, que já partiu para o Senhor, Cisino Bernardino, e tantos outros missionários, né? Que foram muitos, e passaram nos dando força, nos dando alento, porque quando se fala em conferência missionária, é algo tão difícil, né? Nós trabalhamos, eu e a pastora, nós sabemos. Falou em ensino e falou em missão, parece que é tudo tão mais difícil. E as palavras que a gente recebia dessas pessoas sempre eram palavras: continue, continue, não pare. Se tiver 2, faça para 2. Se tiver 10, faça para 10. E assim a gente tem continuado. E graças a Deus, muitos alunos têm despertado, né? Têm continuado conosco, né? Alunos que já foram 18 viagens missionárias, 15, 14. Eu fui 19 com essa última para Burkina Faso, completei a 19ª viagem missionária. Então, vale a pena, assim, a gente investir, né? E, como diz o apóstolo Paulo, ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se não me engano, acho que é a primeira, versículo 58, quando ele diz que o trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Que nós devemos nos fortalecer, continuar em frente, persistir, porque nada do que façamos vai ser em vão. Fica despercebido, né, aos olhos de Deus, né? Pastora, deixa eu só cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. A Noeli Inês, lá de Caçadora, a Claudete Maciel, ali de Itajaí, a pastora Marcele Vieira, o pastor Alcione Vieira, o pastor Anderson Fonseca, o pastor Davi Boeira, ali de Orleans, a Evelyn Justine, a Marilene Fátima de Alencar, a nossa aluna do ITQ aqui, Fabiane Tomás, lá de Braço do Norte, a Ana Lúcia Poletti, William Nelson Fogaça, J. Cunha, pastora Edna Correia, lá de Xanxerê, Solange Sadi Marques, Childes Castro, a Jaina, um abraço, Jaina. A Jaina é nossa secretária do ITQ de Joinville. João Alberto, Felipe Caetano, Zilma Sutili, a Vanessa de Souza Michelon, Lúcia Moraes, Terezinha Ode. Oi, pastora Terezinha, um abraço. Lino Nhoque, Ivone Brisa com Pompeu lá de Chapecó, Igreja Casa de Oração, Diana Turbay. Rosângela Ribeiro, Ailê Costa Xavier, a pastora Vilma, abraço, pastora Vilma, pastora Adelina, Antônio de Andrade, Alvaci Rossi, Romeu Jacob e a minha filha Karine, que gosta muito de missões e ela dá missiologia. Odete Chumas, Franciele Boldrini, Terezinha Kubchinski, Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Neide, a senhora quer relatar, assim, rapidamente alguns lugares que vocês forem que marcou alguma viagem, assim, distante, antes da última? Antes da última, né? Uma das viagens que foi em 2017, aqui no estado de São Paulo, foi uma das viagens que nos marcou bastante, porque a gente, quando sai para o campo missionário, não sabemos o que é que nós vamos encontrar, né? Eu sempre digo para eles, nós vamos. Agora, se nós vamos voltar, eu não sei. Nós iremos. O Senhor vai nos levar. Esperando sempre que Ele nos traga, né? Mas sempre eu digo para os missionários. E nós fomos para Franco da Rocha, para uma das nossas igrejas quadrangulares, e os pastores que estavam ali nos receberam muito bem. Fomos numa quinta-feira, chegamos
Chegamos na quinta. E trabalhamos, então, já na sexta, sábado, domingo, segunda, e quando na terça-feira à noite, a pastora Sônia, né, que era a pastora que nos recebeu, começou a passar mal, mas até perto da meia-noite ali ela gravou ainda um áudio para o programa que nós tínhamos aqui na rádio 99.9, aqui em Joinville, que o trabalho não deveria... Uma das coisas que ela frisou muito, né, que o trabalho não deve... Esse trabalho não deve parar, não deve parar. E fomos dormir, já passava da meia-noite, e pelas 6 horas da manhã, então, a menina dela, que hoje também é nossa aluna, Miriane, ela está fazendo o 3º ano, vieram para Joinville, ela continuou aqui, já fazia alguma coisa em São Paulo, está no 3º. Ela chegou onde nós estávamos dormindo, muito assim, muito ofegante, porque Franco da Rocha, para quem não conhece, é tudo morro, né? Então, a gente estava aqui, daqui a pouco mais alguém aqui e outro alguém lá. Uhum. E ela, pastora, minha mãe não está passando bem. Minha mãe não está passando bem. Aí eu disse, olha, todas vocês fiquem aqui, vai só eu, mais uma outra pessoa que eu designei, pegamos o aparelho de pressão e fomos até os aposentos da pastora. E quando chegamos assim, já não deu mais para fazer nada, né? O que podia ter sido feito pelos homens que estavam ali no outro alojamento próximo de onde eles estavam dormindo, já tinham feito todo o trabalho de recitação, de oração, e aí, então, constatamos, né, que ela não tinha mais pulsação nenhuma, e a pastora, então, amada, morreu no meio da nossa viagem missionária. Então, isso, para mim, foi uma coisa muito, muito marcante, porque uma pessoa missionária, ela ajudou muito a base mundial lá em São Paulo, na Cracolândia, a pastora Sônia, e ela estava felicíssima, né? Ela era enfermeira, mas também, depois a gente soube outros relatos, né, que ela poderia... Mas quando chega a morte, não adianta, né, pastora? Chegou e a hora. Senha, né? É a senha. A gente vai querer sempre dar uma desculpa. E aí, então, ali nós tivemos que lidar com tudo, né? Descemos com ela, não tinha ambulância, uma cidade bem precária, assim. Os próprios missionários, pastor Amauri, pastor Célio, levaram no carro, mas não teve o que fazer. E aí, então, nós ficamos... Alguém, né, nesse momento, graças a Deus, que Deus sempre me dá, assim, naquele momento eu reajo muito bem, porque certamente eu preciso. E aí chamei todos os missionários, né, e pedi que não fosse relatado para ninguém, que essa notícia não saísse, não chegasse até Joinville. Quem sabia era só o pastor Nelson e o pastor Leodório, que ficavam daqui de Joinville me consolando e me incentivando, e segue em frente, Neide, não pare, vai. Mas muitos queriam também vir embora, porque eram alunos que nunca tinham ido para uma viagem missionária, então apavora, né? A gente enfrenta muita coisa. E esse, então, das muitas coisas que a gente passou de dificuldade, mas que nem se compara, né? As maravilhas que Deus fez, foi o que mais me marcou, porque né, perdeu-se aquela pessoa, Deus a tomou, ficando ali os filhos, o Felipe, que era outro menino, inclusive, naquela semana eles iriam para a formatura dele no Paraguai, na base do Paraguai. E aí nós pensamos, e agora? Será que eles vão? Será que não vão? Então, foi a Miriane, foi o pai e o Felipe, né, que voltou, mas mesmo assim no sábado foi para a formatura, e nós continuamos o nosso trabalho até segunda-feira normal, e aprendemos uma coisa com eles, pastora. Eles não
pararam um minuto de estar conosco durante o trabalho. Então, isso aí me impactou muito. Acolheram vocês e foram responsáveis o tempo todo, né? Que bênção, pastora. O tempo todo. Uhum. Antes de nós entrarmos na última, sim, eu vou cumprimentar a pastora Miriam Costa, que é lá de Aracaju, Sergipe, a nossa secretária estadual lá do Sergipe está conosco, a Cione Vieira, o Hilário Albani, o pastor Paulo César, ali do ITQ de Paraguai, ele diz que a senhora é um exemplo para todos eles, pastora. A Esther Rodrigues, o pastor Ademar de Bairros, o Marcos Neri, o pastor Ademar, pastora Neide Lindona, fiz parte de algumas viagens missionárias. Abraço, pastora Neide, pastora Graça. Jaina, pastoras lindas, Selmara, a pastora Silvana, o pastor Eleandro Maciel e o Edir Moraes. O pastor Enedir, ali de Tubarão. Abraço, pastor Enedir. Pastora Neide, como surgiu a ideia de vocês saírem do país? Irem lá para a África? Eu nunca pensei em ir para fora. Aliás, a viagem já aconteceu aqui próximo, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Mas, assim, para a África, eu particularmente nunca havia pensado. Mas quando nós tivemos a nossa conferência missionária no ano de 2018, quem esteve aqui foi o pessoal do Projeto CAF. A Simone e o Roberto, porque esse projeto é uma ONG, né? Que está lá em Burkina Faso, mas quem criou essa ONG foram esses brasileiros, e ela é dirigida também, né, por brasileiros, tem muitos parceiros brasileiros que lá estão. E eles, então, ele me convidou, depois de tudo aquilo que a gente ouve, você sabe, o coração inflama, né, incendeia. E aí ele perguntou assim para mim, vamos, pastora, para a África. Está aparecendo bem direitinho aí? Tá, pode falando que a senhora está aparecendo e a tela já coloquei na tela ali. Tá, então ele disse vamos, e na hora, eu disse vamos. E aí, por que eu disse vamos, né? Ah, meu Deus, depois eu disse, ai, Senhor, por que eu fui falar isso? Vamos lá para a África. Um tempo que a gente já estava vivendo uma escassez, uma recessão, tempos difíceis. E sabe qual era a minha oração? Eu orava, Senhor, que o Roberto me esqueça. Ele não lembra mais. Era essa a minha oração. E o Roberto insistindo. E aí, pastora, vamos, pastora, vamos. Esse que está aparecendo aí é o Roberto e a Simone, né, o casal. Sim. E eu, então, comecei a falar com Deus e disse, Senhor, não é a minha vontade. Eu nunca pedi para ir para lá, nunca desejei. Mas se é a tua vontade, Senhor, que nós iremos para lá, então o Senhor começa a mudar o meu coração. E aí a minha oração começou a ser uma oração diferente, por isso que Tiago fala, né? Pedis e não recebeis. Não sabeis pedir mal. Quando eu comecei a pedir certo, então houve a paz no meu coração e a certeza de que era para lá, com todos os desafios. Então, isso foi em novembro, né? Em outubro, a conferência, e dali a gente foi alimentando e tal. Eles foram embora em dezembro. Antes deles irem embora, então, eu me sentei com ele, perguntei, porque eu também não queria levar para lá um grupo de pessoas simplesmente para dizer vamos para uma viagem, não, porque o gasto foi altíssimo e não se faz. Eu, pelo menos, não faço nada sem que eu tenha um objetivo para que ele venha se realizar. Então, oramos juntos, eu e o missionário Roberto, e graças a Deus, Deus foi colocando as pessoas, eu fui chamando uma por uma e conversando, explicando, porque as passagens deveriam ser pagas por nós, e nós deveríamos trabalhar para o desafio que foi lançado da construção da igreja, pensa, e de todo o nosso sustento, porque
a viagem missionária do ITQ, ela acontece sem despesa nenhuma para quem nos recebe. Então, quem nos recebe, toda a alimentação é por nossa conta, a água é uma oferta que a gente deixa para os demais gastos, né? E assim nós começamos a trabalhar, né? Então, quando eu olho para trás, pastora, eu me emociono, eu louvo a Deus, porque quantos projetos a gente faz, quantos planos, e às vezes esses planos não saem como a gente pensou, né? E cada passo que a gente dava, nós víamos a mão de Deus, o agir de Deus, o Senhor abençoando, o Senhor mandando, o Senhor levantando pessoas para abençoar os 10 missionários que foram, e para a construção da igreja. Então, eu quero dizer para a senhora, amados, e para todos vocês, queridos, que estão me ouvindo, que o Senhor, Ele, de fato, é o dono do ouro e da prata. E nós vimos coisas extraordinárias aí, que não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas de um povo que, quando o Senhor diz que Ele veio, né, para os seus, e os seus não o quiseram, esses querem, assim como nós também um dia, né, o Senhor nos escolheu como gentios. E esse povo é um povo sedento, é um povo carente, é um povo tão hospitaleiro, é um povo sedento de tudo. Não tem como imaginar, só quem vai lá é que vê como nós vivemos bem, ainda reclamando do nosso Brasil. Nós vivemos num paraíso e não sabemos, né, dar valor a ele. Então, ali a gente construiu a igreja, porque o propósito foi mandar o dinheiro antes, e quando a gente fosse lá, terminamos ainda de pintar um pouquinho, mas já estava toda pronta. Fizemos o culto de inauguração da igreja, muito, muito bem organizado por eles. Deixamos a igreja prontinha, com o obreiro lá, que nós vamos manter por um ano, os 10 missionários. Esse é um propósito nosso. Todo mês, nós mandamos a nossa oferta para manter esse missionário lá, nessa igreja onde o ITQ construiu, porque, inclusive, na frente ficou a placa do ITQ, de Joinville, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso, quanto tempo eu tenho ainda? Vai aparecer na foto daqui a pouquinho. Eu só vou interromper a senhora um pouquinho para passar o vídeo, porque ele tem som, e ele está na sequência aqui. Depois eu retomo a senhora. Aí o pastor Nelson, né? Pastor Nelson batizando lá. Isso. Batizados aí 14 pessoas nesse dia. E essas 14 pessoas já são pessoas da igreja que já estão lá, né? Já ficaram lá com o missionário que vai continuar, deu continuidade ali ao trabalho. Então, aqui está, essa foto que está aparecendo, pastora, está com a metade do templo pintado. Eu peguei ela do Face, porque a placa dela está mais legível que aquela senhora tinha me mandado, e está lá em cima, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a última frase: Instituto Teológico Quadrangular de ITQ Joinville, Santa Catarina, Brasil, e o símbolozinho do ITQ ali, que o ITQ, com 10 alunos, né, pastora, e a equipe de professores e os ex-alunos ali se mobilizou com os parceiros, foram lá e fizeram esse trabalho. Isso, maravilhoso. A senhora falando aí, eu me emocionando aqui, só de pensar, imagina viver tudo isso. Aqui a igreja já pronta, né? A igreja cheinha nesse dia, no dia da inauguração. Né? Quando terminamos, né,
aquela imagem ali da foto, foi a foto que nós tiramos, essa aí, depois da inauguração no culto da manhã, porque à tarde a gente, 1 hora, já ia sair, voltando para o Brasil, e 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Para voltar. Só com muito amor, porque se eu fosse escolher um lugar para ir para lá, eu não escolheria. Só por amor às almas, né? É verdade. E aí a última foto aqui é de um culto de missões, né, pastora? Que aí vocês fizeram uma apresentação para a igreja de trabalho que realizaram lá. Fizemos, foi na igreja sede, foi o último dia 15 de março, antes da pandemia, né? Depois já não houve mais culto, agora é que começou. Foi ali feito esse trabalho de apresentação Mas, assim, eu louvo a Deus porque muita gente ajudou, pastora. Isso aí é um trabalho que realmente o povo de Deus pega junto, pega firme. Irmãos, né, que ofertaram, irmãos que se empenharam em ajudar os missionários para que eles pudessem ir e para que a gente pudesse ter tudo isso, dinheiro da passagem, construção da igreja, toda a nossa despesa, que foi tudo por nossa conta e ainda pagando em euro, né? Porque a moeda deles não é. Nosso pagamento foi, então, para ajudá-los também, né? O projeto, mas eles fazem um projeto muito bom. Então, eu gostaria de falar, se eu posso aqui, o que o projeto desenvolve lá, né? Eles têm 2 casas lares, onde eles tiram os meninos, né? O tiram é maneira de falar aqui, mas esses meninos, eles, com a permissão dos pais, depois eles saem, então, das ruas, onde eles vivem numa situação de risco, né? Trabalhando para que possam levar para os seus senhores, porque a população, 60% dela é muçulmana, 25% é católica, e os demais, o restante ali são adeptos, né, de religiões animistas africanas. Então, esses meninos, jovens e crianças perambulam pela rua. A senhora não tem ideia do que é essas crianças andarem por lá, assim, para mendigar e levar de noite para os seus senhores. Então, o que eles conseguem a tutela, eles têm quase 50 crianças, eles que cuidam, tem os pais sociais, né, que cuidam dessas crianças, eles fazem um trabalho muito bonito. E eu quero ler, pastora, no dia que nós fomos no lar, foi o primeiro dia que nós chegamos lá, o nosso trabalho, chegamos à tarde, e à noite nós já fomos para uma casa lá. E lá nos foi entregue hoje eu coloquei num quadrinho, assim, mas veio só na folha, porque vai ficar para a posteridade, né, ali no ITQ. Né, vai ficar ali, se não tiver mais ali, mas vai ficar com tanta coisa. E foi escrito isso aqui para nós, para todos nós. A estátua não está, mas era uma estátua, quem sabe no outro momento eu posto, feita de uma peça só, né, de um tronco, onde sai 3 pessoas. Então, diz assim que a estátua, denominada União Faz a Força, é feita de uma única madeira, onde o artista talhou 3 pessoas unidas em um só tronco. Não havia nada mais representativo como esta imagem para representar esta união celestial, onde o CAF, o Instituto Quadrangular e a Igreja do Evangelho Quadrangular, mesmo separados, se unem através da Trindade Divina nessa missão linda de alcançar as nações. Agradecemos a todos os pastores, missionários e irmãos que juntos unimos nossas forças para realizar sua obra. Que o Senhor recompense a todos com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Recebam com carinho de todos do CAF e da igreja em Burkina Faso. Que coisa linda. Meu Deus, que coisa linda. Que história linda, né? Atos 29, somos nós que escrevemos. E aí nós escolhemos, ou seguimos o exemplo da senhora e vamos avante, cavamos poços no deserto,
ou ficamos murmurando e reclamando que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, né? Pastora Neide, que eu... Se a gente fosse olhar humanamente, a gente ia dizer, não, né? É tão longe, né? E é o que a gente escuta também. Por que não fazem mais perto? Por que vocês não ficam aqui? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Atos 1:8, né, que ao receber o Espírito Santo de Deus, nós seríamos testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso então, aí. A palavra tem que chegar nos confins, né? Então, é maravilhoso. E aí, então, nós trabalhamos, né, nessa casa lá, fizemos um culto lá para eles, muito abençoado. Trabalhamos com os meninos garibus, que são esses que eles retiram das ruas, ao todo 245 entre crianças e jovens. Fizemos algo que eles nunca tinham feito, que foi um culto para mulheres muçulmanas, algumas não convertidas, e nesse culto 2 se renderam a Jesus, se entregaram para ele. Então, preparamos assim aquilo que a gente faz tão bem aqui, né? Balão, tudo quanto é doce, tudo quanto é coisa bonita. Elas tiveram uma tarde de rainha, e a missionária Simone disse que elas nunca haviam recebido um trabalho como aquele. Treinamos, o pastor Nelson deu o treinamento de 1 dia e meio para 35 dos obreiros do CAF, batizamos esses 14, e trabalhamos com 255 crianças, fora esses garibus, né? E lá num dia, passou uma foto ali de uma igreja embaixo da árvore, né? Uhum. Aquilo ali também foi sensacional, porque eu via nas fotos, né, nos filmes, disse, meu Deus, que coisa linda, e a gente pôde viver aquilo ali, pôde dançar com elas, pôde louvar a Deus com elas. Naquela tarde ali, 7 pessoas feiticeiras, porque são tudo feiticeiros, sim, se renderam a Jesus. Glória a Deus. Olha, tem tanta coisa para contar, mas vamos orar para que o trabalho não pare, né? Para que enquanto eu puder eu faça, quando o outro vir e me substituir, também possa continuar esse trabalho, porque a obra é do Senhor, não é nossa. Verdade. E é para o Senhor. É verdade. Quero mandar mais um abraço aqui para o pastor Ivanor Henrique, que é o superintendente lá de Caçador, que está conosco, o pastor Oséias do Prado, Marilene Souza, Emily Mascarello, Sônia Rufato, Marisete Batista, Lurdinha Zanatti, Lenir Hoffman, Alceu Pereira, Adriana Pontes, pastora Adriana lá de Xanxerê, pastora Adriana Pontes de Oliveira, a Elisete Correia, a Ivete Blum, a Leonor Bassos, que é a nossa aluna aqui, Karine Cavililca, passou a tela aqui. Mariane, né? A pastora Mariani, esposa do pastor Nelson Henrique, a Esther Rodrigues, Alcione Vieira. Um abraço a todos, queridos. Muito obrigada pela participação. Pastora Neide, eu quero registrar aqui a minha admiração pela senhora. Eu admiro todos os diretores, as dificuldades que enfrentam, tudo, mas Joinville sempre me chamou a atenção por uma coisa, pelo empenho e pelo respeito ao projeto da Secretaria Nacional. Por que tem 20 conferências? Porque fazem 20 anos que a Semana de Educação Bíblica e Teológica foi criada. Então, desde lá, vocês começaram a trabalhar. Então, realizar os projetos. É isso que Deus abençoa. A obediência, né? Eu estou dentro de um projeto, eu preciso fazer de acordo com aquilo que eu tenho um estatuto, eu tenho um regimento interno, eu tenho a palavra de Deus, que nunca manda a gente fazer nada que não seja de acordo com as circunstâncias, respeitando o outro. Aí a senhora trouxe até da fundação, o pastor Guido, o pastor Odete, a senhora deu continuidade no trabalho, podia ter chegado ali, criado a sua cara, o seu jeito, mas não, a senhora trouxe o projeto avante, e é isso que faz a diferença. A Odete Schumann está dizendo para Deus nos abençoar, pastora Ney. Então, é isso que eu quero deixar para essa.
Aham. A pastora Odete Schmalz, que é essa Sim, a que pastora deve... Odete. Aham, Isso, a grandioso nossa trabalho. missionária. Pastora Neide, Um grande continue abraço, forte. minha linda. Uhum, ela está mandando um abraço para a senhora. É, Amém. Outro. fazer uma caminhada, né? Não apagar os passos, e sim dar continuidade no trabalho. Isso é que eu me lembro até hoje do trabalho feito pelo pastor Natércio, que foi o nosso primeiro secretário de educação, dos simpósios regionais que ele fazia, que ele corria o estado, que ele recebia a gente na igreja dele, nas salas de aula, eram os nossos alojamentos. A pastora Sandra e o pastor Max, com o carro deles cheio de apostilas, saindo das capacitações. Então, isso não é uma coisa para passar agora fulano. Não, eu estou trilhando uma estrada que já veio, né? E assim seja em todas as unidades, essa nova geração, que esse temor, né? Esse temor ao Senhor, porque o trabalho é do É reino, verdade. não é nosso, né? E é isso que tem dado esse brilho para o seu trabalho, pastora. É esse temor, essa reverência, esse respeito que a senhora tem com o reino e com o seu próximo, que tem destacado a senhora em todas as coisas que a senhora faz. A senhora já mensurou algumas coisas, assim, com relação às viagens e às conferências. Tem mais alguma outra disciplina que foi aplicado prática e que a senhora conseguiu ver o impacto nos alunos? Sim, nós trabalhamos a missão integral, por exemplo. Missão integral, eles desempenham todo um projeto dentro da disciplina de missão integral da igreja, e eles mesmos escolhem qual instituição vão ajudar. E aí, por iniciativa do professor, e os alunos, então, se envolvem. Ali eles fazem a arrecadação de se é um lar de mulheres, coisas para as mulheres, se é para homem, é para homens, e fazemos um culto, levamos lembrancinhas para ela, fazemos uma festa, assim, também, para esse povo, né? E muitos ali depois também têm acompanhado particularmente. A de evangelização também, sempre sai, a professora sempre faz trabalhos de evangelísticos, né? Olha, não, eu vou dizer para a senhora, não tem o que a gente não possa fazer. Criatividade, pedir para o Senhor, fazer como ele fez ali com Bezalel, ali em Êxodo 31, quando ele diz que ele escolheu aqueles dois, ali, Eliabe e Bezalel, e ele deu habilidades para aqueles homens. Quem dá as habilidades é Deus É para Deus. nós. É Deus. Então, nós por nós a gente não tem nada e não podemos dar, mas o Senhor dá. E assim tem sido feito, né? O próprio projeto também de estágio supervisionado tem sido muito bom, porque nós fazemos coletivo, né? Não é individual, então é feito todo um projeto desde o começo agora, que teve as aulas no primeiro módulo, para que a execução se dê na Semana da Educação. Então, é tudo os alunos que fazem. Eu fico só olhando, vendo se está certo, dando uma bronquinha daqui ou de lá, porque eles já me conhecem. Orientando, pastora Neide. Orientando na boa, né? E eles fazem tudo. Eles fazem tudo. Então, eles são maravilhosos. Alunos, nossos professores. É um pessoal, eu digo para a senhora, amada, que o nosso instituto, no tempo que eu estou, não posso falar dos outros, não teve um dia que eu dissesse assim para os alunos: olha, hoje vocês vão embora porque o professor não veio. Não teve. Então, os nossos professores, mesmo agora nessa questão da pandemia, antes de eu me adiantar, eles já se adiantavam. Quando eu vi, já tinha professor dando aula online. Então, não parou nem um dia de dar aula, a gente continua trabalhando, agora já vieram os livros, que melhor para o aluno. Quem está me ouvindo, e muitos daí que eu sei, sabe que a pastora Neide, né? Não vou ficar aqui falando coisas que não é do meu caráter. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes sou muito exigente,
Sou chamada até de coronel, mas também não me importa, não, sabe? Sargento? Não, deixa eles, assim eles vão ficar fazendo as coisas direito, como tem feito até aqui. Glória a Deus. E eu os amo. E sei também que, do meu jeitinho, não agradando a todos, mas também sei que eles me amam. Todos amamos, né? Estamos fazendo a obra. Certo, né? É verdade. Amém. Pastora Neide, as suas considerações, as suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Confesso que eu fiquei um pouco temerosa, porque eu não sou dessa geração aí os meus professores lá, eles morrem tanto rir, porque quando eu falo alguma coisa assim, eles botam aquelas carinhas e tudo lá, porque eles estão vendo que eu tô indo, né? Não estou ficando para trás. Mas eu agradeço, né? Para mim também foi um desafio. Se eu me amedrontasse, eu poderia arranjar uma desculpa e dizer para a senhora, não, pastora, eu não posso, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, de fato eu teria para fazer, mas eu quero deixar o recado aqui que nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar, mesmo não sabendo, porque eu não sei tudo, eu tenho muita coisa que aprender ainda, se Deus quiser, eu quero que Deus me permita aprender. Eu tenho muitas coisas que eu não sei, quando eu não sei, eu corro para quem sabe, não vai deixar de acontecer porque eu não sei fazer. Então, quero que, se pelo menos isso servir como inspiração, façam assim, amados. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém trabalha sozinho. O próprio Senhor na criação estavam ali os três juntos. E, por esse exemplo, nós aqui também devemos seguir pedindo ajuda, nos ajudando, nos amando, fortalecendo a Igreja de Cristo aqui na Terra e saber que os dias, né, estão próximos, bem mais agora. Que Deus os abençoe. Obrigada, senhora, pela confiança, porque eu sei que precisa confiar, a gente precisa confiar, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão assistindo. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque a senhora também tem sido um exemplo para mim. A senhora é parecida comigo, durona, as coisas ali. Ai, meu Deus, eu digo para a pastora Graça. Eu digo a pastora Graça que é assim agora o Jânio quer que nós... Vamos fazer. A pastora Graça está pedindo. Então, amada, a senhora tem contribuído muito, muito, muito com a educação, com o reino de Deus, pela sua ética, pela sua integridade e pelo seu amor pelas almas. Quem seria de mim se Jesus não tivesse me amado, né? Que seria de nós se Jesus não tivesse nos amados? É a única coisa que a gente deve para o outro, é o amor. Pastora, muito obrigada por ter cooperado com as ações da SEC. Eu tenho certeza que vai nascer algo muito grande em Joinville depois dessa sua live. Queridos, nós somos chamados para seguir o bom exemplo daqueles que permaneceram firmes na fé. Podemos confiar nas escrituras sagradas e devemos manuseá-las corretamente, para seguirmos o ensinamento verdadeiro e não ficar gastando o nosso tempo precioso com vãs discussões, nos envolvendo nessas coisas. A palavra de Deus é que nos capacita a fazer a obra do Senhor. Então, amados, busquem, não parem de estudar, não parem de examinar as escrituras. Se você não tem conhecimento bíblico, vá para a escola bíblica, procure. Se a sua igreja não tem, fale para o seu pastor. Pastor, o senhor não tem, eu vou na igreja que tem. Vou ali na igreja do vizinho. Mas eu vou, porque é alimento. Estudar a palavra fortalece o espírito da pessoa. Dá sabedoria para discernir as coisas. Né? O ITQ. Não faz o primeiro ano só, pega sua carteirinha e some e desaparece. Faz os 3 anos. Olha, a pastora Neide faz a viagem missionária com os alunos que fazem o 3º ano. Né? Quem vai na viagem, quem faz a formatura, né, pastora Neide? Não exatamente, não são todos que vão, sabe, pastora?
vão alguns ali, vão, de uma certa forma, vão alunos de todas as turmas, e até ex-alunos, né, que começaram e se apaixonaram pelo trabalho que foi desenvolvido, e aí eles só querem agora falar de missão. E glória a Deus por isso. Então, mas o curso, ele tem 3 anos e contempla uma grade muito rica, mas uma disciplina vai completando a outra, né? Então, para mim ter o conhecimento correto, eu preciso ter a formação correta também, não é só o primeiro ano, não me dá uma formação, a formação é com os 3 anos, né? Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, pastora, pela vida dos professores de Joinville, dos alunos, o pastor Leodoro é um exemplo, ele faz os vídeos convidando os alunos no começo do ano, eu até postei na página da SEC, pastor Leodoro, um beijo no seu coração, muito obrigada pelo apoio sempre, o nosso pastor, nosso presidente, o missionário Parisotto, que também nos dá a liberdade de trabalhar, né? Amém. A gente só não faz se a gente não quer, eu faço porque eu tenho vergonha de envergonhar o trabalho que ele já fez, né, que eles já fizeram, os nossos antecessores fizeram um trabalho excelente, então não posso chegar aqui e fazer as coisas de qualquer jeito, tem que ser a continuidade, né, então que fique aí de incentivo, se há alguma coisa que a gente vai levar desse, é o conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que vai nos livrar de tudo, a gente perece por falta de conhecimento em qualquer área, mas pela palavra de Deus, nós podemos morrer eternamente por falta de conhecimento dela. Então, eu peço a vocês, não se desliguem, porque agora a aula é online, porque isso, porque aquilo, porque está difícil, conversem, permaneçam, ajudem. Deus conta com vocês, conta conosco, conta com vocês. Amém? Se inscrevam no canal da secretaria. A secretaria nós fizemos um canal no YouTube, o Alex salva as lives, tira as gafes que eu cometo, porque eu também não sei, pastora Neide, eu estou aprendendo, então eu faço algumas coisas que ele tem que consertar, e ele grava e deixa no canal. Então se inscrevam lá no canal, SECSC, SECSC. Sábado, às 17 horas, nós estaremos aqui novamente com a pastora Mariela Fabre. Vamos falar sobre o Maio Laranja. Vamos encerrar o mês de maio com o Maio Laranja. Amém? Deus abençoe Amém. Cada um de vocês. E você deseja aprender mais de Deus, procure o Instituto Teológico, se junte a nós para crescermos com qualidade. Deus abençoe a vida de cada um. Pastora Neide, beijo no seu coração, um abraço bem apertado. Abraço, Roseli, pastor Nelson, toda a equipe de Joinville, Joina. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pastora Neide. Um abraço a todos aí também, tá, querido?